Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. A gente determina alguma coisa e por nós não termos a comprovação dos nossos 5 sentidos, nós pensamos que de fato aquilo ali não aconteceu. Quem te disse que não aconteceu? Não, pastor, mas eu não vi. Não, pastor, mas eu não senti. Não, pastor, mas eu acabei não presenciando. Calma! Você precisa permanecer naquilo que você disse. Isso é fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz aqui qual que é o princípio da fé. Ó. A fé, ela é o firme fundamento, a base das coisas que se esperam, ou seja, daquilo que não aconteceu ainda. Se você está esperando alguma coisa, que aquilo não aconteceu, mas você tem aquela certeza dentro de você, né? Você tem aquela certeza. Então a fé, ela é a base daquilo que vai acontecer. E o que mais? É a prova, é um documento. A Bíblia Sagrada é uma prova. A Bíblia Sagrada é um documento das coisas que não se veem. Então a fé é você ter certeza daquilo que não aconteceu. Fé é você ter certeza daquilo que você não viu ainda. Isso é fé, isso é convicção bíblica. Só que de vez em quando a gente mistura e não dá para misturar. O doutor T.L. Osborne ele fala mais agora. Se você anda pela fé, não pode andar pelo que vê. Se quiser considerar a palavra de Deus verdadeira, não poderá sempre considerar as evidências dos seus sentidos. E ele diz mais: se você deseja crer na Bíblia, então muitas vezes deve ignorar os seus sentidos. Até isso aqui é um tirateima. Eu sempre digo, pastor, eu queria fazer um tirateima se eu estou vivendo por fé ou se eu estou vivendo pelos meus 5 sentidos. Básico. 2 Coríntios 5, versículo 7. Isso aqui é o beabá para você fazer um teste, quer ver? Ó? Porque andamos por fé e não por vista. Ué, pastor, não entendi qual que é o tirateima aí, se eu estou na fé. Pelo teu procedimento. O teu procedimento, a forma que você anda, a forma que você se movimenta, a forma que você tem as suas atitudes sobre a face da terra, elas demonstram se a tua base é o que a Bíblia fala ou se a tua base é o que você está vendo. Porque a pessoa, ela anda por fé ou ela anda por vista. Você tem que entender que essas duas aqui são o que mais identificam. E o doutor T.L. Osborne ele fala outra coisa. Ó. Ele diz assim, ó, o tato, olfato, paladar, audição e visão são todos os sentidos usados pelo homem natural, porque a gente foi dotado disso, a gente foi capacitado por Deus por isso. Ou seja, você veio hoje dirigindo, você enxergou com os teus olhos, né? Graças a Deus por isso, você enxergou o semáforo e você viu que estava no sinal vermelho, você não podia passar. Daqui a pouco você escutou o barulho do carro para atravessar a rua e olhou para o lado. Você é aquela pessoa que você foi entrar aqui na porta da igreja, você quem sabe empurrou a porta, a maçaneta da igreja para entrar, e glória a Deus, hoje você almoçou, você sentiu aquele gosto maravilhoso da comida, mas isso é para coisas naturais, isso é para as coisas do corriqueiro, do cotidiano, do dia a dia. Quando você entra em combate com as trevas, se você for entrar através dos teus 5 sentidos, você perde. Porque a Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios 2,13. Olha só o que diz. Ó, já põe o versículo 14 de uma vez já. Ó, o homem natural, os nossos 5 sentidos, tá? Quando fala de homem natural, você tem que entender que é o homem que foi criado, nós seres humanos, que fomos criados dotados com essas faculdades de enxergar, de sentir, o tato, como ele falou, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Ok. O que acontece? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque lhe parecem loucura. Pensa, Deus, ele pediu para o apóstolo Pedro, em meio do mar, ele pediu para o apóstolo Pedro, aliás, pediu não, o Pedro pediu, Jesus, se é o Senhor me dá uma palavra, e o que Jesus mandou ele fazer? Descer do barco, vem. Humanamente falando, a gente sabe que existe a lei da gravidade,
Se ele for meter o pé na água, ele vai afundar. Existe a lei da inércia, existem várias leis, e que os nossos 5 sentidos, eles presenciam isso. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele desceu. Como é que vai compreender um negócio desse? Deus mandou que o Moisés marchasse para cima do Mar Vermelho. Jesus pediu para uma mulher chamada Marta rolar a pedra do sepulcro depois de 4 dias que já estava em decomposição o corpo de Lázaro. Jesus mesmo falou com a figueira, Jesus falava com a tempestade, Jesus falou com a febre. Os nossos 5 sentidos, irmãos, eles não têm a compreensão disso. Os nossos 5 sentidos, eles pensam que isso é loucura. E a Bíblia diz assim, ó, e não pode entendê-las. Então a nossa carne nunca vai entender como é que subiu um caroço. Nunca vai entender como é que uma pessoa bêbada agora é um pregador do evangelho. Como é que uma pessoa mudou tanto o caráter dela, o jeito dela, não tem como. Meu Deus, caramba, como é que mudou? Isso, pessoal, é uma coisa que a gente não pode ter essa compreensão. Mas tem mais, ó. Então não pode entendê-las porque elas se discernem, o que diz aí, pessoal? Espiritualmente. Agora, se você voltar ao versículo 13, onde o pastor Mike estava, diz assim, ó, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Então o pastor Michael não é coaching, não sou coaching, não sou um palestrante motivacional, não tenho jeito e também não quero ser. Eu não vou trazer para você palavra de sabedoria humana. O que eu vou trazer para você é uma palavra, ó, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina. E olha só que forte, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Vou te dizer de novo, você vai entender. Os nossos 5 sentidos nos foram dados para as coisas espirituais ou para as coisas naturais? Naturais. Só que eu pergunto, o diabo é natural ou é espiritual? Então vai tentar lutar contra o diabo na tua carne. Você perde. Eu e vocês sempre vai perder a batalha contra as trevas se nós entrarmos contra o diabo, sendo a nossa base o que nós sentimos. Se você for se deixar levar a tua base por isso, acabou. Porque o diabo, você não pode dar um soco nele. Você não consegue dar soco no diabo. Você não consegue pegar um pedaço de pau e enfiar na cabeça dele. Você não consegue dar um tiro. Agora vou dar um tiro no demônio e vou matar ele. Não consegue, irmão. Você não vai, nem eu, nem você. Então, por isso que a Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o seguinte: porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. Então, quando você entra em batalha espiritual, não dá para ir pela carne. Não dá para ir por aquilo que você vê, não dá por aquilo que você ouve dos outros. Por isso que eu vejo que tem muita gente achando que a gente é maluco na igreja, né? Porque as pessoas dizem, você vai para a igreja? Vou para a igreja. Mas você não está vendo o que está acontecendo? Você não está ouvindo as notícias? Então, as pessoas que são carnais, elas não vão entender. Elas não vão entender o que é mais fácil dizer, não vai para a igreja. É mais fácil dizer, não vai para o culto. Porque, irmão, ela está tentando lutar com as coisas que estão aí fora, ela está tentando lutar na carne. E ela vai se assustar, ela vai se apavorar. Então as armas do nosso exército, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não vai haver uma fortaleza na tua mente, no teu espírito, no teu corpo, que não seja destruído por essas armas de Deus. Quando que essas armas de Deus são acionadas? Quando você vive por fé. Deu para entender isso aqui ou não? Quem está entendendo a diferença dos 5 sentidos e da fé? É diferente o homem natural do homem espiritual. Tanto é que o Dr. Telly Osborne ele fala assim agora, ó, para algumas pessoas, não acreditar nos sentidos é algo nem um pouco razoável, e é. As pessoas não têm como razoável isso. E o que mais que ele diz? Eles confiam neles, no caso nos 5 sentidos, como evidência conclusiva durante tanto tempo que é dificílimo reconhecerem que há outra evidência além dos 5 sentidos naturais. E é verdade. Por que as pessoas elas têm os 5 sentidos como o STF da vida da pessoa? STF. Eu saio com esses exemplos, né? O que o STF está fazendo nos últimos dias? Não está decidindo? Tá ou não está? Então você tem que cuidar. Quem que é o STF na tua vida? A fé ou o que você sente? Quem que está decidindo o negócio? Você conclui as coisas na tua vida. Tudo que você conclui por Bíblia ou você conclui por aquilo que vê? Porque é esse o ponto geral da Bíblia Sagrada.
O ponto geral da Bíblia Sagrada é que nós não temos apenas a evidência dos nossos 5 sentidos como conclusiva. Nós temos outra evidência, e eu te provo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, eu anotei. Esse aqui não está no livro, mas eu dou porque eu quero fazer mais concordância para você entender. Tá? Olha só esse caso. E o moço, o obreiro, do homem de Deus, que era o Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço, o seu obreiro, disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então, ele acordou de manhã, ele viu a cidade cercada e se apavorou. Se apavorou, se assustou, porque ele representa a nossa carne. Ele representa os nossos 5 sentidos. Ele fez da visão, a visão natural dele, ele acabou fazendo como se fosse a base. E ele se assustou, se apavorou, aquele negócio todo. O que aconteceu? Versículo 16 diz, e ele disse: não temas, o profeta, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Espera lá, eles não estão passando a mesma situação? Então não estão na mesma situação. Bom, ele não está em outro lugar. O profeta Eliseu e o obreiro dele, eles estão no mesmo lugar. Só que um diz: não, mais são os que estão conosco. E eu acho que o obreiro deve ter dado uma olhada assim, disse: eu não estou entendendo, a gente está cercado, a gente vai morrer. Próximo versículo diz assim: então orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que ele veja. Pastor, mas ele tinha problema nos olhos? Não, nos olhos não, mas na visão. Ele não estava conseguindo enxergar o que o Eliseu enxergava. E qual foi o resultado? E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você está notando o que eu estou falando, irmão? Quando a pessoa que vive pela fé, ela não enxerga só o inimigo, irmão. A pessoa não enxerga só o cerco. Você não está só cercado. Por isso que eu estou dizendo que tem muita gente morrendo por causa do Covid. Não é por causa do Covid, irmão. É a falta de visão, irmão. A pessoa não consegue enxergar outra coisa a não ser a doença. Deu uma falta de ar, meu Deus. A pessoa se enxerga já entubada. A pessoa já se sente mal. Ela diz: meu Deus, eu vou morrer. Tem gente que já chama até os familiares e diz assim: oh, meu Deus do céu, orem por mim, eu vou morrer. E vai mesmo. Por causa disso que eu estou falando. Você não consegue vencer o demônio com os teus 5 sentidos. Você não consegue vencer o diabo se você não agir pela palavra. E a fé vem por ouvir a palavra. Se a tua base for a palavra, você vence. Se a tua base for os teus 5 sentidos, não vai rolar. Graças a Deus que o Eliseu estava perto desse rapaz. Porque se o Eliseu não tivesse perto desse rapaz aqui, ele teria sido cercado e morto. Agora o Eliseu estava lá. E o Eliseu enxergava o mundo espiritual. Você tem que pedir isso para Jesus. E ele fala, o Dr. T.L. Osborne mais, ele diz assim, muitos aprenderam que o Supremo Tribunal é o sentido da visão, é ver para crer, dizem, né? E firmam suas vidas nessa premissa e deixam de considerar a mais alta fonte de conhecimentos, que é a revelação, a fé na revelação da palavra, que nasce no coração de Deus na hora da oração. Irmãos, pensa o que o pastor Mike está falando. As pessoas estão fazendo por decisões, tomando decisões em suas vidas, por isso, por aquilo que estão vendo, por aquilo que estão sentindo, e estão perdendo o poder de Deus se manifestar na vida delas. E aí diz mais agora eu vou acabar, essa parte é muito bacana. As escrituras devem ser o supremo tribunal para o cristão que é um homem espiritual. Até a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, você nunca leu? 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, se você é uma pessoa que vive pela palavra de Deus, você é uma nova criatura, você já não é mais a mesma criação de antes, você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, a forma de você viver, né? Você viver baseado nos teus 5 sentidos, tudo se fez novo, diga aleluia. Meu irmão, a forma de você encarar agora é diferente. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Mas tem mais agora. Muitas vezes, quando os cristãos são informados de que têm de viver pela fé e não pelo que vem, de que devem pôr de lado a evidência dos sentidos, não acham isso bom. Quer dizer, alguns perguntam, não posso depender daquilo que vejo? Nunca poderei aceitar algo tão absurdo. Quando seguro, por exemplo, um livro, eu vejo, eu apalpo, sinto até o cheiro da tinta em suas páginas. Se eu deixar cair no chão, eu ouço o livro caindo. Quer dizer então que esse livro não é real e não é real o que está acontecendo? É isso que a Bíblia ensina?
De você viver numa bolha e você desdenhar os teus 5 sentidos? Não. Ele está querendo dizer que quando você entra em guerra espiritual, você tem que ignorar eles. Deixa eu te dar um exemplo claro. Jesus, ele chegou em Betânia, lá na aldeia da Marta e da Maria, e o Lázaro já tinha sido sepultado. Lá em João capítulo 11, versículo 39, diz assim a Bíblia. Põe para eles João 11, 39, ó. E disse Jesus, tirai a pedra. Olha o que a Marta falou. Marta, irmã do defunto, disse, não vou tirar. Mas por que você não vai tirar, Marta? Não vou porque já cheira mal. Já cheira mal e ele já é de 4 dias. Está em decomposição já faz 4 dias. Desde quando eu vou remover a pedra? Só faltou ela olhar para Jesus e dizer assim, o senhor é maluco. O senhor é doido. A minha base é o que eu sinto. A minha base é o que eu estou sentindo. Só que aí Jesus deu uma bronca nela. E essa bronca é gostosa. Quem gosta de bronca gostosa da Bíblia? Olha a bronca da Bíblia Sagrada. E disse Jesus, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você não vai ver o poder de Deus por aquilo que sente. Você vai ver o poder de Deus por aquilo que você crê. É diferente. Está bem claro isso na Bíblia Sagrada, ó. Não te diz que se creres verás a glória de Deus. Você sabe o que a Marta teve que fazer? Engolir o que ela estava sentindo. Deve ter botado até a mão no nariz e rolou a pedra. Quando ela tomou essa atitude, quando ela rolou a pedra pela fé, você vê na Bíblia Sagrada que Jesus entra em ação. Quer ver? Ó? Próximo. E tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Quem quer entender esse versículo, eu te digo agora. Jesus só vai interceder por você diante de Deus se você viver por fé e não pelos 5 sentidos. Jesus esperou ela tomar uma atitude por fé. E aí Jesus intercedeu pelo Lázaro diante de Deus. Jesus não intercede por todo mundo. Jesus intercede para a pessoa que consegue rolar a pedra, mesmo sentindo o cheiro ruim. Ela teve que lutar contra os 5 sentidos. Ela teve que lutar contra tudo que aconteceu. E aí você sabe que Jesus gritou depois, Lázaro, vem para fora, né? Próximo, né? Versículo 43, ó. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E você sabe que o defunto, então, ele saiu. Quando que acontece milagre assim? Quando eu quebro a carne. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em João 20, versículo 25. Esse aqui é legal. Vamos finalizando. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos para o Tomé. Ô Tomé, vimos o Senhor. Isso aqui é aquela pregação quando o pastor Mike chega aqui na igreja e diz assim, ó, você está curado. Você não está curado. Ou eu prego, você é próspero. Você não tem um tostão no bolso. Eu prego, seu familiar é convertido. E o seu familiar está tomando cachaça em casa na hora que você veio para a igreja. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Vimos o Senhor. Mas, irmão, o Tomé não tinha visto. Eles estavam falando isso apenas pela dimensão do Espírito. Eles falaram assim, ó, vimos o Senhor. A gente enxergou Jesus. E olha só, mas ele disse, se eu não enxergar o sinal nos cravos em suas mãos, se eu não encostar o dedo no lugar dos seus cravos, se eu não tocar, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Você vê que ele depende dos seus 5 sentidos. Ele depende extremamente do que ele vê para crer. E a Bíblia Sagrada mostra que Jesus, pessoal, quis mostrar para ele e para todos nós que Jesus, pessoal, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, pessoal. Olha o que ele fez. E 8 dias depois entraram outra vez os seus discípulos dentro. E agora o Tomé estava junto. Próximo versículo. Chegou Jesus, estão as portas fechadas. E apresentou-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Só que a paz foi para todo mundo? Você quer ver? Jesus disse, a paz seja convosco. Mas para o Tomé ele disse, põe aqui teu dedo. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O que eu aprendo com isso? Atenção todo mundo. A paz de Jesus não é para todo mundo. É só para quem usa a fé. A pessoa incrédula, Jesus dá uma bronca. E ele deu uma bronca. Coloca a mão aqui agora. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí o Tomé deu aquele suspiro e se assustou. Ele se assustou e ele disse agora no versículo 28, né? Ai, Senhor meu, Deus meu. Aí ele começou a acreditar. O que aconteceu? Próximo versículo. E disse então Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Ou seja, você
para acreditar em mim, você precisou da base dos teus 5 sentidos, e não pela fé no que os discípulos pregaram para ti. Por que você não acreditou quando os discípulos disseram, vimos o Senhor? Por que você precisou pagar para ver? Por que você precisou fazer isso? E olha o que diz agora a Bíblia Sagrada, ó. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. A minha base, o meu STF, o meu Supremo Tribunal Federal, que decide na minha vida, é o que eu creio na palavra e não o que eu sinto. E o dia que você começar a viver desse jeito, você vai ser abençoado. Então eu não estou falando aqui para você desdenhar os teus 5 sentidos para as coisas normais. Quando você olha o pôr do sol, ai, coisa bonita. Você recebe um beijo da esposa, ai, que maravilha. Você comeu aquela comida gostosa, aquele perfume daquele bebezinho, né? Quem já sentiu o cheirinho de bebezinho, né? Aquele cheirinho, ai, coisa boa. Tá, mas quando o diabo te ataca? Ah, vou usar o mesmo cheiro que eu usei para o bebezinho. Você se lascou. Porque o diabo é um ser espiritual. Você não consegue vencer as coisas espirituais com as coisas carnais. Por isso que eu vejo, irmão, esse Covid, esse negócio é um negócio espiritual, irmão. Não é só carnal, não. Ele ataca a carne, claro que ataca. Mas, irmão, se você permanecer firme na fé, Deus honra você. Sempre, irmão. Não pode ter medo, irmão. O negócio é você permanecer firme na fé. O último agora, coisa que eu vou falar. Tá gostando ou não? E tem gente que perde essas coisas, né? Então, com relação às coisas naturais, podemos aceitar a evidência dos nossos sentidos como verdadeira. Contudo, quanto às coisas espirituais, quando as evidências contradizem a palavra, devemos ignorar os nossos sentidos e crer naquilo que a Bíblia Sagrada afirma. Então chegou a hora de você acreditar na palavra de Deus. Se você está sendo atacado pelas trevas, não esquece disso. Chegou a hora do ataque. Chegou a hora que o demônio veio atacou a mim, atacou a você. Opa, chegou a hora de nós acreditarmos na palavra. Mas para as coisas naturais, para as coisas do dia a dia, não tem problema não. Você pode continuar normal do jeito que você está. Finalizando, o pastor já finalizou umas 2 horas. Então, qual é a prova de nossa... Posso continuar ou não? Posso? Qual é a prova de nossa cura? Uma sensação súbita de calor, um arrepio de frio ou da palavra de Deus? Porque tem crente que fala, nossa pastor, um dia me subiu um calor de baixo para cima. Isso é do diabo, que veio do inferno. Pastor, mas outro dia eu senti um calor que veio de cima para baixo, veio do céu, é de Deus. Isso aí é um sol que você pegou na cabeça. Irmão, tem que parar com essas coisas, irmão. Nós que somos cristãos, nós somos maduros. Nós somos novas criaturas. Eu não preciso disso, eu preciso crer na Bíblia. Eu preciso agir de acordo com a palavra. Até porque a fé, sem obras, ela está morta. A fé sem a atitude que comprova que você vive por a fé. Se você não tem atitudes que condizem aquilo que você professa na Bíblia Sagrada, no caso, aquilo ali está morto, é inexistente, não vive. E ele diz assim, doutor, né? Muitas vezes tem me perguntado por que algumas pessoas que acham um absurdo crer que a palavra é verdadeira, mesmo quando seus sentidos testificam o contrário, ficam tão prontas a ter fé. Olha só isso aqui. Quando um de seus filhos corre o risco de contrair uma doença contagiosa. Você vê, nem tinha pandemia isso aqui quando ele escreveu, ó. Isso aqui é anos atrás que ele escreveu, ó. Acham que o filho vai pegar uma tosse dentro de alguns dias porque brincou com o Joãozinho, que está em cama com coqueluche. Ele falou coqueluche, mas podia ser o quê? Então, nem aconteceu nada, mas a pessoa já começa a desencadear uma fé. Você vai ficar mal, você vai ficar ruim, eu já sei. Você não está com uma cara muito boa e começa a se basear. Aí daqui a pouco a criança faz assim, ó, Atim, meu Deus do céu. E vai. Aí ele diz assim, ó, essas pessoas não têm qualquer evidência física de que o filho de que o filho começará a tossir, mas esperam a tosse inteiramente pela fé na coqueluche de Satanás. Não sentem nada, apenas creem. Tem isso por fé. E tem um monte de gente que acredita em coisas que nem aconteceram ainda. Quem lembra do Jó? O Jó, ele disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que ele quis dizer? Eu tinha certeza que ia me acontecer uma coisa ruim. E tem um monte de gente assim. Eu tenho certeza que algo de ruim vai me acontecer. E a pessoa muitas vezes tem isso até por premonição. Pastor, eu tenho uma premonição comigo, então depois deixa eu botar minha mão na tua cabeça. Porque isso não é de Deus, não. Você tem que parar com essas coisas do diabo, irmão. Eu tenho um sentimento, pastor. Tá, mas você sentiu alguma coisa? Eu não senti nada, mas eu estou sentindo que eu vou ficar mal.
Irmão, você tem que tomar cuidado. A fé na Bíblia Sagrada, pessoal, você se apega à palavra. E você muitas vezes está tendo fé, certeza, no que os teus sentidos estão passando. Toma cuidado. Eu vou ia pregar mais, mas está aqui. Está bom por aqui. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé. Então não é que na hora que eu determinei que eu preciso sentir alguma coisa, eu não preciso sentir nada, irmão. Fé e emoção, elas não compactuam, viu, pessoal? Pastor, como é que eu percebo se eu estou na fé e na emoção? Você é uma pessoa que chora com frequência? Você é uma pessoa que se irrita? Você é uma pessoa que tem medo? Você é uma pessoa que fica triste e chora e tal coisa? Você está na carne. Uma carne velha braba. A pessoa que ela vive por fé, ela pode estar passando a pior luta da vida dela. Ela não esboça a reação de sentimento. Se esboçar, ela já quebra. Ela vai para a Bíblia, vai orar. Jesus, esses tempos atrás aconteceu comigo. Eu fui falar com Jesus. Jesus, eu estou com sentimentos errados aí, eu vim meditar na tua... Mas foi eu ler a Bíblia Sagrada, aquele sentimento fez assim, ó. Sentimento some, irmão. Quer ver? Quem já estava sentindo algum dia, por exemplo, alguma dor, uma sensação estranha no corpo, e você foi, escutou uma pregação, ou fez uma oração, ou determinou, e aquilo ali foi desaparecendo e sumiu. Quem já aconteceu? É isso que eu estou dizendo. O problema é que as pessoas lá fora, elas têm por premissa, como diz o Dr. Telly Osborne, elas têm os 5 sentidos. É evidência conclusiva o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é o que conclui a minha vida e acabou. Não, está errado. O que vai determinar a minha vitória ou a minha derrota é como eu me posiciono no dia da luta. Se a tua vitória, se a tua base é o que a palavra de Deus fala, ela vai se concretizar na sua vida. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. E é verdade. Eu tenho os meus 5 sentidos para se comunicar com essa terra. Para mim experimentar comida, para mim enxergar o semáforo, enxergar as pessoas, para mim ouvir até mesmo a pregação da palavra, ler a Bíblia Sagrada, encostar na Bíblia Sagrada, viver o meu normal. O normal, mas quando as coisas começam a ficar anormais, quando as coisas começam a ficar diferentes, o demônio começa a atacar você com uma enfermidade, que a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. O diabo começa a atacar a tua casa, a tua família, sendo que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo de tua casa. O demônio começa a atacar a tua vida financeira, sendo que Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Nessa hora, é hora de você ignorar os teus 5 sentidos e partir para cima do demônio com fé. Você declarar com a tua boca que aquilo que você crê é mais forte do que aquilo que você sente. Diga em voz alta comigo, não vivo por aquilo que sinto, vivo por aquilo que creio. As tuas decisões terão que ser na palavra do Senhor. As tuas decisões terão que ser na Escritura Sagrada. E na hora que você começa a ter decisões corretas sobre a palavra de Deus, o poder de Deus começa a se manifestar. Assim como a Marta, ela quebrou a carne, ela não foi por aquilo que estava sentindo, ela rolou a pedra. E quando a Marta rolou a pedra, a Bíblia Sagrada diz que Jesus entrou em ação e ressuscitou Lázaro. Meu irmão, não seja como Tomé, que tem que ver para crer, que tem que sentir para crer. Não, Jesus disse, felizes são aqueles que creem para ver e não ver para crer. Meu irmão, não deixa o teu homem natural dominar você. Nós somos homem natural e homem espiritual, e você que é espiritual, chegou a hora de você dominar a tua carne, porque a luta não é contra a carne, a luta é no espírito. A nossa luta é contra a potestade, principado, hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. E agora que eu combato essa situação, e eu digo, enfermidade que apareceu, dor que apareceu nesta mulher, neste homem, esse mal que apareceu na cabeça, no braço, na perna, na vida financeira, na casa, aonde for, eu te repreendo agora, eu te amaldiçoo, e eu digo, demônio, acabou o teu domínio, você não tem mais autonomia e autoridade sobre essa pessoa, sai dessa vida agora, diabo, em o nome de Jesus Cristo. Eu estou agora determinando, eu digo, sai, pega tudo que é teu agora, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde você estiver, saia desta vida. Eu estou agora determinando, eu estou paralisando essa afronta das trevas, e eu estou dizendo agora, toda maldição, todo mal, sai, vai embora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Levante as mãos que eu vou te abençoar agora. Pai, como ministro do teu evangelho, como pregador da tua palavra, em pleno exercício do meu ministério, eu declaro agora essa pessoa abençoada, eu declaro este homem abençoado agora, eu declaro o teu poder se manifestando nesta vida agora, e eu digo, chega, acabou.
Eu declaro: corpo, fique curado agora. Corpo, fique curado agora. Sai esse problema na perna, sai esse problema no braço, mal na cabeça, no olho, no fígado, no intestino, no baço. Esse mal que apareceu nos rins, desapareça. Eu digo: joelho, fique curado. Artrose, suma. Sai agora em nome de Jesus. Seja o que for, desapareça em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus. Em nome de Jesus, receba a sua bênção. Em nome de Jesus. Essa pessoa que agora está me assistindo pelas mídias sociais, receba agora o poder de Deus entrando em ação na sua vida. Não se baseie no que você sente, se baseie no que a palavra de Deus fala. E eu declaro e determino: corpo, fique curado em nome de Jesus. Doença, desapareça, porque Jesus Cristo te dá saúde. Fecha os teus olhos e diga: Jesus Cristo me dá saúde. Eu recebo. Jesus Cristo me dá saúde. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Deus te quer salvar. Meu Brasil, meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,